Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Dentro da Pós. E hoje eu sou a professora Luciana Rodrigues, sou tutora dos cursos de pós-graduação da área educacional do Centro Universitário Uninter. E hoje eu estou aqui para falar com o professor Ricieri, nosso queridíssimo coordenador e parceiro ali da pós-graduação também. E hoje nós temos um assunto bastante interessante, né? Até mesmo para o momento que nós vamos falar sobre eleições 2024 e agora a educação. Como que nós vamos fazer para acompanhar e fiscalizar aí os nossos candidatos eleitos? Exatamente. Obrigado, Luciana, pelo convite, né? Você é a professora Valentina da Escola de Educação. Bem feliz. E a pergunta que você fez é bem legal, porque nos últimos 60 dias a gente foi bombardeado e todo mundo falando de educação, saúde, educação. E aí agora a pessoa se elegeu. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Qual que é o próximo passo agora? Então a gente vai deixar bastante dica aí para as pessoas se organizarem nessas cobranças e verificar o que está acontecendo, né? Nosso papel como cidadão aí, né? É isso mesmo. E agradeço, Lu, o convite, bem legal. Você pediu só para se apresentar, mas você já falou, né? Trabalho junto com você lá aqui na coordenação, né? Da área de gestão pública, da área de segurança pública e da área de ciência política, né? Aqui na nossa escola de pós-graduação. E é um prazer imenso conversar com os nossos ouvintes, principalmente no programa Por Dentro da Pós. Então, bem feliz aí. E vamos trabalhar, né? E você tem vários artigos também relacionados à questão política, né? Marketing também. Fora aqui da nossa coordenação, a gente trabalha com pesquisas eleitorais. Então, toda vez que você vê lá, divulgaram uma pesquisa eleitoral, algumas delas aqui no estado do Paraná pode ter sido da nossa empresa, né? Não em todas as cidades, também não dá tempo de você fazer tudo, mas nas maiores cidades a gente fez um trabalho de pesquisa eleitoral. E junto com a pesquisa eleitoral, professora Luciana, a gente levanta pontos relacionados com a educação, porque você tem dois períodos. O período em que você vai estar trabalhando com a eleição, agora, nesses últimos 90 dias em que a gente estava fazendo em quem você vota, em quem você não vota, legal. Em março do ano que vem, Luciana, a gente já muda o foco. Como você avalia a educação do seu município? E aí, os prefeitos que são bons prefeitos, eles já fazem isso no início da gestão deles. Por quê? Uns vêm de gestão em que ganharam, ok, estão na reeleição, e uns estão entrando agora. Então, imagina a Luciana, prefeita de Curitiba, ela vai ganhar lá um orçamento de 15 bilhões e ela tem 25% para gastar com a educação. O que ela vai fazer? Ela vai conhecer todo o processo interno, mas automaticamente você pode ter acesso a números e... Caso prefeituras grandes, tem muitos números. Qual que é a avaliação da equipe, qual que é a avaliação de professor, como que funciona não só a avaliação, mas como que funciona toda a dinâmica do processo. E aí você tem lá um ano inteiro para você melhorar os indicadores. No outro ano você pesquisa no outro ano você pesquisa de novo. Se o uniforme escolar foi bom, se a merenda foi boa, a equipe pedagógica, a avaliação como um todo, então é bem bacana, né? Então a gente trabalha, as pessoas falam assim, Ricieri, mas só faz pesquisa em ano eleitoral. Não, porque os prefeitos agora eles estão muito cientes que uma gestão precisa de informação. Sim. Então, ano que vem, a gente trabalha muito também, porque os prefeitos vão avaliar saúde, educação, segurança, limpeza pública, iluminação, pavimentação. São diversos itens dentro da administração pública que você precisa avaliar. E aí, o prefeito que tem todo o encaminhamento, ele compra no início do ano e no final do ano, que dele o ano inteiro ele trabalha com números. Sim, né? entendi. E educação é pauta. Sempre, né? E que bom. É necessário. E agora uma pergunta que eu fiquei curiosa. Como que você faz essa coleta de dados? Quando a gente fala de educação, a gente faz assim. A Luciana usa a educação em Curitiba? Bom, se ela tiver filho de X a... Acho que até o ensino fundamental, acho que até o nono, né? Prefeitura vai até o nono, né? Então, do primeiro ao nono ano. Você responde, ok, você utiliza, né? Semeia, alguma coisa nesse sentido. Só que, de repente, outras pessoas não utilizam. Eu também escuto. Por quê? Porque eu preciso entender quem utiliza o serviço que nota está dando e quem não utiliza o serviço que nota está dando. Às vezes o prefeito pega lá, nossa, a minha educação está com índice muito ruim de avaliação. Se ele cruzar, quem não utiliza está dando nota baixa. E os que estão utilizando estão dando nota alta. Então, dentro do roteiro que você fez de perguntas, você vai fazer uma pergunta em breve, como que a gente fiscaliza isso? Então, esse já é o primeiro meio da gente fiscalizar. Prefeito, como é que está a educação no nosso município? Qual que é o nosso índice? O prefeito vai dizer, olha, Ricieri, 80% da população aprova. Legal. Os que usam, os que não usam.
Então, é bom fazer essa pergunta, Luciana, porque às vezes você tem 80% dos que usam. Beleza, a nota tá boa. Só que 20%. metade da população nem usa. E também tá dando nota. Né? Então, é importante a gente deixar claro, né? Porque a percepção do ser humano é que nem com a saúde. Muitos têm segurança privada, né? Saúde privada. Vão em planos de saúde. E não se utilizam. E aí eles escutam falar. Porque a tia ficou tantas horas e não sei o que. Essa percepção eles dão em nota. E às vezes aquele que utiliza do serviço deve ter dado uma nota maior. Então, isso é uma ferramenta que a gente fala para os prefeitos, por quê? Porque eles precisam entender, né? Isso é muito interessante. É muito interessante. E o que a gente tem? Tanto a saúde privada quanto a saúde pública. E a educação também. Nós temos um monte de educação privada. E também temos um monte de educação pública. Sim. Né? E às vezes a gente não consegue ler as pesquisas, né? Então, é um fato relevante. Né? E fugindo até do nosso script, do nosso aqui, script aqui. Porque eu achei bastante interessante. Eu não conhecia essa, para mim é novidade. Por exemplo, você faz essa coleta de dados, você tem esses dados e depois você passa para o prefeito, né? Para o secretário, para os secretários, das pastas. E essa pesquisa, essa avaliação, ela também fica de domínio público? Dependendo da prefeitura, ela coloca em domínio público porque tem uma lei federal, muitas prefeituras cumprem, muitas não. É uma lei federal de 2017 que fala com que a gente precisa ter essa avaliação de serviços públicos. Então, se você entrar no site da prefeitura hoje, como que é o nosso site aqui? É IPAN, não é IPLAN, me fugiu aqui. Até o final da palestra eu lembro. Até o final do nosso bate-papo eu lembro. Não é IPUC, me fugiu. Mas tudo bem, a prefeitura que tem, a prefeitura de Curitiba tem. E ela entrevista acho que 3 ou 4 mil curitibanos mês a mês. Aí se você entra lá agora, você coloca educação. Vai ter a nota aqui, a prefeitura de Curitiba dá para educação. Nossa, né? muito E nós temos um órgão aqui em Curitiba, acho que até a Secretaria de Administração, mas eles dão um nome diferente aqui para essa pasta. E se você clica lá, aparece, né? Avaliação de serviços públicos. Não só educação, como um alvará que você solicitou, serviço funerário, que né, a gente nunca espera, mas é um serviço municipal também, alistamento militar, você pode fornecer a nota. Né? Então, tem prefeituras que você entra no site, você vai ver que durante a nossa entrevista a gente vai falar muito sobre isso, que você vai me perguntar os canais onde as pessoas entram mais e onde elas devem se preocupar, e tem prefeituras que deixam público. Então, a Luciana entra lá e vê. Isso é excelente, né? Isso é muito importante, porque hoje eu percebo bastante que a cultura ela vem mudando assim pouquinho, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas em relação a qual candidato eu vou votar, né? Então vou lá olhar a proposta do meu candidato, olha, esse é interessante, mas aí depois a gente acaba eleito. Eleito, ele foi eleito, tá lá e eu não me preocupo mais como se meu papel eu já fiz, e não é bem assim, né? Então, já pensando agora na nossa próxima pergunta, quais seriam então os mecanismos que os eleitores podem utilizar para acompanhar o cumprimento dessas promessas, né, dos nossos candidatos que foram eleitos? Bom, eu elenquei alguns aqui, Luciana, que o primeiro é consulta a planos de governo e os relatórios oficiais. O que significa isso? Muitos governos publicam os planos e metas, como os planos plurianuais, o PPA que a gente tem, e os relatórios de execução orçamentária. E daí eles vão demonstrar os recursos que vão ser aplicados. Então, a primeira coisa que você vai fazer é consultar o plano de governo lá e vai verificar. Eu tenho X valor aqui para a escola básica e X valor aqui para a escola CMEI e X para a escola básica. E aí, isso foi feito, não foi? Quanto que o professor vai ganhar, quanto que não vai, quanto que representa a minha folha de pagamento. E eu tenho valor orçamentário para isso. E eu tenho que estar ali toda hora falando. Luciana, eu tenho tanto, estou gastando tanto. E você pode entrar lá e olhar dentro dessa consulta e verificar se isso está acontecendo ou não. Então, é muito bacana porque as pessoas às vezes não sabem fazer essas consultas e elas acabam daí escutando, que você vai me perguntar em breve, as fake news das pessoas falarem um monte de besteira. Mas esses dados são públicos. Se você entrar nas prefeituras, nos tribunais de contas, em várias entidades, tem tudo representado lá. Né? É difícil, às vezes, de um leigo olhar, mas ele já vai começando a entender. Interpretar corretamente. Né? Mas assim, eu percebo também que esses canais, né, de consulta, eles não são muito divulgados para a população. Então, a gente acaba não criando o hábito. E aí a gente fica nessa questão... tá lá, não sei, eu só fico escutando. E você ganha uma informação e você não consegue referenciar se ela está certa ou não. Isso. É isso aí. Exatamente. Aí o que você faz? Esses relatórios de órgãos de controles, então se tem o Tribunal de Contas, Ministério Público, por aí vai. E aí você também tem um outro jeito de participar, que são as audiências públicas.
E aí você pode falar nessas audiências públicas e conselhos, que muitas prefeituras fazem isso, e lá você fala, olha, eu queria essa ideia, eu queria esse destino. E aí, como é uma consulta pública, nem tudo eles vão fazer, mas você pelo menos participou. Sim. Então, do jeito que você fez a pergunta ali, né, quais são os desafios e como a gente fiscaliza, não digo que a audiência pública é um jeito de fiscalizar, mas é um jeito de você participar. Entendi. Né? E as prefeituras muitas vezes têm muitos conselhos. Então, se você entrar numa prefeitura de qualquer município, qual que é o conselho de educação? Quem faz parte? Igual a gente aqui na Uninter, né? Tem lá toda uma regulamentação para existir os cursos nossos. Beleza. E tem vários conselhos. E nas prefeituras também. Né? E essas audiências, elas são abertas para a população? Sim, sim. Sempre prefeituras que dão destaque em fazer essas audiências, pais, professores e a comunidade em geral. E aí foi o que você falou. Tem cidades em que tem um alto índice de participação. Tem cidades que nem fazem audiência, daí também ninguém vai participar. Né? Mas tem prefeituras que têm já na sua programação esses agendamentos de audiência. Né? E aí sim, tem pessoas que vão mais, tem pessoas que vão menos, né? E assim sucessivamente. Mas tem o canal, né? Isso Entendi. é bom, né? E agora a gente passando, porque agora a gente não tem como fugir das mídias sociais, né? A gente, rede social a quantidade de informação que chega para o leitor, para o cidadão, né? De forma geral, pelas redes sociais é muito intensa. Então me diga, de que forma a mídia social e as mídias e as redes sociais elas podem ser aliadas do eleitor, né, da pessoa que vai fazer da população em geral, em relação a acompanhar essa... Eu acho que daí a gente tem diversos portais em que divulgam informações em que se a gente referenciar, a gente busca dado e o dado fica concreto. E a gente tem um mundo de especulações aqui gigantesco, né? Sim. Então, quando a gente fala de educação, da onde veio essa referência? Ele puxou do Ministério, ele puxou do Tribunal de Contas, ele puxou do município, da onde que veio a fonte? Então, hoje em dia, a pergunta que você fez é exatamente no sentido de como que a gente acompanha essas políticas educacionais. E aí, toda vez que a gente lê, tem um dado. Tá, e de onde foi referenciado? A gente, quando prepara uma aula aqui, no final a gente coloca, veio daqui, veio dali a referência. E nessas notícias, às vezes, a gente não sabe. E a gente quer checar, não consegue. Então, isso aconteceu muito no processo eleitoral. E agora, no pós-período eleitoral, começa-se a avaliação da educação, quantos alunos estão matriculados, quantos não estão. E aqui em Curitiba até teve, eu sei que falar só de Curitiba, mas regionalizando para todo o Brasil, ficava uma situação. Quantos faltam em vaga de creche? Aí um falava que era tanto, um falava que era tanto. E aí, qual que é o número real, né? Então, aí cada um conflitava com uma informação. Muito. Existe essa informação? Existe. Deve ter o lugar correto da gente procurar. E aí fica o falatório, né? É 30 mil, 10 mil, 5 mil. E é isso que você está falando agora. Confiar se a gente tiver uma boa referência, senão não dá para confiar. E, Luciana, um dado interessante nessas eleições, 45% da população acompanhou as propostas e os debates pelas redes sociais. Passou a TV. A TV chegou em torno de 38, por aí. Então, quer dizer, nós estamos ali, vidrado. E a tua pergunta é exatamente essa. O tempo todo. E como confiar, né? O tempo todo. E eu lembro que pensando em Curitiba, né? Surgiu aí uma notícia, uma fake news, porque eu escutei agora no rádio, né? Em relação ao aumento de uma determinada... Das passagens, né? Que seja. E aí eu escutei agora vindo, e isso foi um alarde tremendo, eu lembro disso. E agora vindo, eu escutei no rádio que isso é uma fake news, isso é mentira. Eu falei, olha que curioso, né? Agora, em quem acreditar? Em quem acreditar, exatamente. Aí você sempre tem os órgãos oficiais. A gente tem lá, de cima para baixo, o Ministério da Educação, aí você tem o governo estadual, e você tem o governo municipal, você tem toda uma hierarquia na educação. Então, se você quiser um dado, você tem que se concentrar ali. Né? E ali você vai tirar as informações. E fora disso, você já começa aquelas especulações. Porque falta vaga. Porque deve ter aluno a mais dentro das salas de aula. Aí começa... Isso falaram-se muito também que X alunos de sala de aula não pode. Em que, não no caso de Curitiba, agora falando de outras cidades, que dentro da escola municipal você tinha muito mais aluno do que a capacidade. Sim. Mas é que é verdade?
Né? Essa foi a sua pergunta. E como que eu vou olhar tudo isso? Então, você tem que ter um canal aberto na Secretaria de Educação, as audiências públicas e alguma coisa nesse sentido para você ter essa resposta. Porque você vê uma fake news, tem mais aluno do que a capacidade do que a sala permite. E aí? Onde eu checo? Como né? que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Então, eu acho que agora até é bom a gente falar no nosso programa para que essa gestão que entre em dia 1º de janeiro, pensem nisso. Sim, com certeza. Quantas vagas em creche faltam e quantos alunos por sala tem? Divulga. Né? Divulga, porque... mostra com clareza e diz, fonte oficial, Secretaria Municipal de Educação. Que daí a população vai dizer, opa, peraí, é verdadeiro. Sim, né? com certeza. Até porque essa questão da capacidade em sala de aula, ela já é definida, né, no Plano Nacional de Educação. Então, você não pode fugir daquilo dali. E aí as pessoas acham que inventam. Porque tem mais. Mas se tem uma regra, a pessoa deve estar cumprindo, Luciana. Exatamente. Eu penso assim, né? Eu anotei um dado interessante até entre a primeira e a segunda pergunta, que é: os desafios indicam a importância de você promover uma educação política. O que é educação política? É você ter acesso a esses dados de uma maneira simplificada em que a população tenha essas ferramentas e incentive essa transparência. Então, eu acho que o que está faltando? O que é o desafio, Luciana? A gente não tem essa educação política e a gente tem esses dados aqui muito robustos em que a gente não consegue interpretar e isso daí a pessoa não consegue passar com mais clareza. Exatamente. Então, eu acho que a gente vai ter uma educação política para esses dados virem mais de fácil interpretação e ficar público, a pessoa divulgar, né? Mas essa educação política é difícil, né? Muito difícil. Todas as cidades retêm essa informação e quando soltam planilhas, o sujeito nem olha, né? Não, a gente não consegue interpretar. Não dá. Muita gente não consegue, sabe? Eu, às vezes, busco por esses dados, primeiro que não é tão fácil encontrá-los, né? Sim. Às vezes eles estão ali nos sites, mas eles estão um pouco mascarados. Mas, assim, e é difícil você juntar aquilo tudo e falar assim, aqui é a realidade. Não, fazer essa comparação não é fácil. Não é fácil, porque a gente tem X alunos por X reais. Tem uma conta, né? Agora você vai até me ajudar, que você falou do plano. O plano diz, né? X alunos, X reais. Beleza. Aí a prefeitura prometeu nessa eleição que ela vai fazer um vale com uma escola privada. Quanto que é o valor, né? Então, para eu colocar aquela pessoa numa escola privada, se eu tenho o valor aqui do público, né? Que é X aluno por X orçamento, dá um número. E como que eu vou contratar aqui uma entidade privada? A gente não acha. É isso que você falou. Daí a pessoa fala, eu vou fazer. Né? Então, o que nós vamos ter que cobrar o ano que vem? Todo mundo que foi candidato agora que se elegeu criou um plano de governo, que colocou lá no TRE, se tornou público, ou né, durante o processo eleitoral se tornou público, beleza. O ano que vem nós vamos ter acesso, Luciana? Nós vamos ter acesso. Aí nós temos que confrontar tudo isso. Né? Eu falei isso. Será que ele fez tudo isso ou não? Isso eu anotei aqui também para comentar, porque a gente não consegue encaixar o que ele escreve naquele plano de governo para a área da educação, daqui um ano o que ele fez, e a gente não consegue. Fazer o entrelace. Essa proposta aqui, de fato, ela foi cumprida, né? A gente não consegue juntar essas informações em algumas situações. Exatamente. E daí fica aquela dica, né? Essa educação política, para que isso ocorra, é o desafio do brasileiro, né? Mas aí também falta de interesse, ele não vai querer ficar olhando lá e olhando aqui, né? Tem tudo isso também, né? Mas teria que ter uma evolução de eu ter uma informação, cruzar e marcar um ok, né? Alguma coisa assim, né? E isso fica até como uma dica mesmo, né? Porque a gente sabe que dentro do currículo escolar não tem essa proposta de uma educação política, mas isso também não impede que a coordenação, a direção, ela começa a incentivar esse tipo de professores para que eles façam um grêmio ou um debate em relação... Mobilização. Exatamente, né? Eu acho que é muito importante. A gente tem muito esse hábito, né? Não tá no currículo, você se prende muito ao currículo e eu preciso cumprir isso daqui. Não é assim. A gente sabe que existe uma cobrança imensa em relação ali à carga horária curricular e ela é necessária, mas eu posso ter outras ações, outros projetos que vão complementar essa educação curricular. E às vezes eles batem tanto nisso que você falou, né, que ficam só em cima daquilo. Isso. X hora daquilo, e não te abrem os espaços de discussões. E aí você entra, é X hora daquilo, o professor é X hora daquilo, e a gente tem um caminho, né? Eu acho, nossa, a educação é fenomenal, né? Eu acho que você trabalhar dentro da educação do município ou do estado, você tem essa possibilidade. E às vezes as pessoas ficam batendo na carga horária. A gente tem muito entrave mesmo no Brasil, né? Em relação a várias questões, e essa questão curricular, de fato, é uma delas.
E aí, eu até coloquei um dado interessante que a gente tem muito monitoramento de jornais, revistas, até ONGs e portais especializados que criam essas ideias. E eu deixei aqui, né, que isso ajuda a tornar as políticas mais acessíveis para a população e chegar até o eleitor, até eu e você, né, que vê em tempo real o andamento dessas iniciativas. Então é bom que existam mais meios de monitoramento, não só de jornais, revistas e ONGs, que daí a gente começa a ter mais interpretação. Com certeza. Não só a interpretação, começa a ter mais dados confiáveis, né? Que é o mais importante, né? Perfeito, professor. Vamos então nós falamos bastante, né? E tem muitas outras coisas ainda que a gente precisa abordar aqui. O nosso tempo é curto, mas agora nós vamos para o nosso intervalo. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Voltamos então ao nosso Por Dentro da Pós, hoje com o professor Ricieri, falando sobre política, eleições 2024, focando ali no campo educacional. O professor Ricieri já está aqui, já está me passando algumas informações que ele gosta bastante. E, passando agora já para a nossa próxima pergunta, professor, nós até falamos um pouquinho sobre ela no bloco anterior, né? Como que fica, então, a posição da escola, né? Como que as escolas e as associações de pais, elas podem participar a respeito dessa conscientização política dos alunos, preparando eles para que sejam eleitores mais críticos? Como que a gente pode fazer essa junção aí?
O tema que eu anotei aqui nas entrelinhas e deixei o que você comentou, né? O incentivo a grêmios estudantis. A gente não dá nada, mas é o jeito de você introduzir as pessoas para uma representatividade do interesse coletivo. Acho que isso é muito bom. Lógico, você está falando de pais, mas a gente está pegando como um todo. Parcerias, né? E entidades. O que eu anotei aqui é o seguinte, que toda vez que a gente tem essas organizações e uma forma de cobrança, o coro fica maior. Sim. Do que eu e a Luciana lá. Mas quando você tem uma organização de pais e mestres, você tem tudo isso, você tem uma representatividade maior. Só que tudo isso vai partir do interesse público também em dar ouvido a tudo isso. Né? Será que a tua secretaria tem uma gestão participativa que a gente discute muito na nossa pós-graduação e temos muitas disciplinas, a gente já gravou até um por dentro da pós sobre isso, que é qual o tamanho da gestão participativa que o município tem para que eu e a Luciana e um coro de vozes pode chegar e cobrar. Então, acho que isso que você falou é muito importante. Principalmente que a gente vem de um pós-eleição agora. Dia 1º aí de janeiro assume muitos novos prefeitos e muitos vindo para um segundo mandato. Como que vai funcionar, né, a participação de um pai ou de uma mãe em relação a essas cobranças? Esses meios, Luciana, estão aumentando muito. As prefeituras tinham poucos canais de ouvidoria, tinham poucos canais de fala cidadão, alguma coisa nesse sentido. E de um tempo para cá, no mundo digital, você já consegue, às vezes, ter aqui nas inovações de muitas cidades de médio para grande esses canais. Aí você consegue falar e você consegue ter resposta também. Eu acho que isso vai acontecer nas próximas gestões, em que você vai ter um canal mais próximo com a secretaria e você vai entender, opa, peraí, como que está isso aqui, como que está aquilo ali. E hoje está todo mundo conectado e as prefeituras estão se conectando também. Então, daqui a pouco você vai ter um app da prefeitura em que você não vai lá só imprimir o IPTU, você vai falar com alguém e alguém vai te dar a resposta. Eu acho que tudo que a gente falou no primeiro bloco já começa a conscientização. A pessoa vai ter que ter um aplicativo, vai ter que estar interligada, sabe que com coro de vozes maiores vai conseguir fazer uma cobrança maior. Eu acho que esse é o proposto que a gente tem que deixar nessa entrevista. Para que ela vá fazendo isso na prefeitura, nesses governos novos. Porque o cara vai ter 4 anos. Ele vai ter que fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Com certeza. E hoje em dia fica tudo muito aqui, na nossa frente. Né? Eu acho que a prefeitura tem que trabalhar com isso. Né? A informação ela é muito fácil, né? Muito de fácil acesso. Mas você saber trabalhar essa informação é que é um pouco complicado e é exatamente isso que você está falando, né? As pessoas elas não podem ficar só no que eu estou lendo ali na minha rede social e ficar com isso na cabeça. Eu preciso participar dessas audiências, né, para que eu entenda um pouco mais e dar ali algumas sugestões. E aí, pensando nessas audiências públicas, né, eu penso que é um ambiente muito interessante e eu não escuto muito em relação a isso dentro das escolas, né? Seria muito interessante que os representantes das escolas, as associações, elas participassem efetivamente dessas audiências, né? Não só o pai, a mãe, é bem o que você falou, porque um grupo, um conjunto, ele é muito mais forte do que uma pessoa só. Exatamente. Né? Então, incentivar que isso aconteça dentro da escola e movimentar nesse sentido é realmente bastante interessante. E você tem uma noção, professor, de como que se existe esse movimento das escolas nessa parceria em relação a participar dessas audiências? Quando você tem escolas engajadas com a comunidade, você vê que a escola ela tem notas maiores. Tem aí vários indicadores, o IDEB é um e vários outros indicadores que tem. Eu lembrei do IDEB. Dizem que não só, né? Lógico que o envolvimento da comunidade não vai fazer com que o IDEB cresça, mas o envolvimento da comunidade vai fazer com que as pessoas cobrem que o professor e a direção e a equipe... que a educação aconteça ali, né? E aí, quando está muito solto, a chance disso não acontecer é muito, muito alta. Então, dizem não, relatos em que a gente escuta de várias escolas e participações. O envolvimento da comunidade nessas cobranças, você vê que faz com que a escola tenha os índices maiores. Então, acho que é interessante que esse movimento exista. E não só o envolvimento na área da educação, que é o nosso tema-chave aqui hoje, mas também em outras áreas também. Com né? certeza. Na segurança, nos consegues e na área da saúde também. E esse dado, até você deixou uma dica aqui no ar, né? Quanto do envolvimento que tem numa comunidade que avalia-se nos indicadores maiores. É um baita assunto que dá para fazer mais um encontro desse com números, né? Se a gente conseguisse
pesquisar isso e verificar na escola A, pode ser estadual ou municipal, qual que é o tamanho de envolvimento da comunidade, o que isso refletiu, melhorou, não melhorou, é um tema muito polêmico. É muito pertinente, muito polêmico, necessário. não polêmico talvez nem tanto, mas pertinente muito. Por quê? Porque daí o prefeito vai ter mais uma fonte de informação. Olha, nesse bairro a comunidade tem esse perfil de representatividade de cobrança. Nesse não. O que deu de indicador aqui, o que não deu? Porque a todo momento eles estão falando de indicador. Né? O IDEB daqui, é o número de lá, é algo nesse sentido. E o que tudo os fatores somam para que isso evolua. Né? É não só a equipe interna, mas o externo. Né? Já fica aí a dica para o nosso próximo bate-papo, então. E os alunos que gostam de fazer artigo. Porque verdade. É verdade, é um número muito bom. Né? E não precisa ser muito amplo. Né? Se ele pegar a cidade dele, vai ter muitas escolas municipais e vai ter muitas escolas estaduais. Num bairro, às vezes, ele já consegue comparar uma com a outra, né? Qual teve maior participação ou não, né? Olha o artigo de opinião saindo. Olha o artigo de opinião saindo. E olha, vamos longe, né? A escola tem grêmio estudantil, tem movimentação, tem conselho de pais, não tem. Olha só, a gente brinca aqui, mas dá um insight muita coisa. Muita coisa, sabe? Eu sei o quanto isso é difícil, você encaixar todas essas mobilizações, né, que a gente precisa ter para ser um pouco mais consciente em relação ao voto e tudo mais. Eu sei que isso é muito difícil de encaixar numa rotina, na nossa rotina de trabalho, de casa, enfim. Mas só que é muito necessário, né? É muito necessário, é importante que a gente consiga, de alguma forma, começar a mudar essa cultura da acomodação, né? E ir atrás dessas informações. Porque quando você tem um aluno na escola privada, você já tem um perfil de cobrança. Mas beleza, você tem um aluno na escola pública, é o mesmo perfil de cobrança, porque o imposto que você pagou aqui tem que fazer jus ao que você está sendo oferecido na educação. E às vezes a gente não compara isso, né? Eu estou pagando a escola aqui para o meu filho, então eu vou cobrar. Beleza, mas você também pagou o imposto no final do mês e você está com seu filho na escola pública, também tem um nível de exigência e de cobrança. Com certeza. E o envolvimento fala tudo, né? Porque às vezes essa questão do particular e do público, né? O particular, ele é cobrado por conta da questão financeira, né? O pai paga, não sei o que, não sei o que lá. Mas dentro de uma comunidade, de uma escola pública, onde os pais, eles são mais envolvidos, você tem um índice muito alto. Exatamente. Isso é muito comum. E isso até foi uma palestra, eu falo palestra, mas é o programa aqui por dentro da pós, até uma vez a gente estava entrando nesse acaloramento. Quanto do orçamento você tem, que você tem, a prefeitura lá tem X bilhões de orçamento, legal. Naquela comunidade, quanto representou aquele valor do orçamento e o que tem naquela comunidade? Às vezes a gente não sabe, né? Porque os orçamentos são globais e você, às vezes, num bairro não tem um posto de saúde, num outro bairro tem 2. E as pessoas queriam entender qual que é o valor, que a gente vai entender o valor monetário de uma criança na escola, quanto isso custou, o valor do todo. E aí você já começa a cobrar, porque você sabe que você pagou tanto também de imposto. E aí as contas não fecham. E aí, não sei se foi numa live, alguma coisa, veio exatamente essa pergunta. Professor, mas como que funciona? Para eu saber se aqui no meu bairro, quanto é arrecadado de IPTU, não sei do que, de valor. Legal. E se eu tenho esse de recebimento, eu tenho isso de despesa. Eu falei, lógico, a conta não vai fechar porque a cidade é muito grande. Mas essa é uma dúvida que as pessoas têm, né? Muito. Quanto gasta na minha rua e quanto gasta no meu bairro? E quanto que a gente arrecadou? Se isso começasse a criar, a gente teria novas visões. E isso foi um tema polêmico até. Não digo polêmico, mas a gente já teve em outros encontros esse tipo de pergunta. E é uma pergunta muito importante, porque você não pensa nisso, né? Na cobrança ali você acaba não pensando nessa questão do quanto que um aluno ele custa e quanto de imposto eu pago, né? Você não faz esse quanto valor. Que eu arrecadei e quanto que eu paguei, né? É verdade. Exatamente. E às vezes você não usa da saúde, então, por exemplo, mas você usa da escola pública. Às vezes você não usa do transporte público, mas você usa de outros meios. Aí você começa a equilibrar. E quanto fecha, né? É uma conta gigante. Mês passado, o governo federal arrecadou 207 bilhões. Governo federal. Olha o tamanho da arrecadação que a gente tem de impostos. Sim. E como isso é distribuído, né? E falando agora de educação não só do nosso município aqui, do nosso CME, mas falando das universidades, né? Pensando no contexto nacional de investimento, né? E também está do nosso lado, né? As escolas, as universidades estaduais, as universidades privadas, como que funciona
funciona tudo isso, né? Com Então, certeza. é um assunto que a gente tá mais presente, né? E olha o orçamento que tem o governo federal para a educação, né? A gente brincou aqui do município, né? Que a eleição recente é do município, mas já veio uma eleição presidencial, é a mesma fórmula. É a mesma fórmula que eu tenho para administrar o município com valor para a educação, é a mesma fórmula que eu tenho para administrar o Brasil com valor para a educação também. E agora, né? sabe o que me veio à cabeça também? Como é importante você ter o cuidado também na equipe diretiva da tua escola, né? Porque tudo bem que a comunidade em algumas localidades elas até contribuem com essa eleição, mas outras não. Mas como é importante você cobrar também dentro das escolas que as coisas aconteçam de fato, né? Que as escolas participem dessas audiências, que elas cobrem, que elas deem essa informação para a comunidade, né? Eu acho que falando aí um pouco de eleição e englobando outras esferas, eu acho que o papel de cidadão é muito forte e às vezes ele não dá valor para isso. Exatamente. Você não pensa, você não dimensiona a importância do teu voto, né? Ele pensa que é só ir lá votar, tá feito. O que Mas eu falei. o pós, que é o tema que a Valentina e você propôs aqui, o pós, né? A cobrança que a gente tem que fazer. Aí entra janeiro, fevereiro, daqui a pouco nós estamos falando isso só daqui 2 anos de novo, quando tem um outro processo eleitoral. Mas, na verdade, é um momento contínuo, né? Exatamente. É a participação contínua que a gente tem que ter. E, às vezes, né? você nem lembra em quem você votou na outra eleição para você... Você não acompanha, então, putz, quem eu votei mesmo? Vereador, não sei deputado, né? Que são votos mais diferentes do que um prefeito, do que um governador. Às vezes a pessoa ela não se atém, né? Com certeza. E agora, indo para a nossa última pergunta, professor, o que nós podemos, você já até abordou aqui um pouco, mas o que a gente pode sugerir como ferramenta ou método para comparar o histórico de ações anteriores e dos candidatos com as novas promessas, do histórico desses candidatos, né? O que ele prometeu, o que ele cumpriu e o que ele está prometendo novamente. Exatamente. Então, primeiro, comparar o histórico de ações desses candidatos com as suas promessas é uma prática que vai ajudar muito o eleitor. Ou seja, entender o comprometimento que esse candidato teve com aquelas propostas e você, de repente, ter alguma ferramenta e algum método para você facilitar a comparação disso. Então, o que eu coloquei aqui? Primeiro, você tem sites e portal de transparência como oferecidos pelo governo e outras entidades, em que o eleitor ele pode verificar se houve coerência no que foi prometido e realizado em mandatos anteriores. Então, acho que já é o primeiro avanço a gente entender. É burocrático, sites e portal da transparência? Mas você já consegue ter um ferramental nesse sentido para você começar a olhar. Segundo, tem muitos sites de monitoramento e checagem de fatos. O que significa isso? Esses sites de monitoramento, que são aqueles em que vão te colocar os dados, que a gente acabou de brincar no fator, acabou de falar do IDEB, por exemplo. Tem sites de monitoramento que vão monitorar quanto que o IDEB tem de cada cidade, como que é criado esse índice e assim sucessivamente. Então é importante que você se atenha. Quais são esses sites de monitoramento? Eles estão monitorando o quê? A qualidade, a prestação do serviço, a equipe pedagógica. É interessante você entender. Um terceiro ponto aqui, né? Análise de projetos e propostas anteriores. Ou seja, você tem que entender que esse atual prefeito que entrou agora, se ele está indo para uma reeleição, o que ele prometeu no governo anterior, o que ele vai prometer nesse? Dá para você já fazer um comparativo. Hoje em dia tem muitos aplicativos de monitoramento. Que eu citei aqui, você também tem o aplicativo aqui em que você consegue olhar. E o que eu coloquei aqui, que eu chamo bastante atenção, é que as pessoas também têm que entender o seguinte, que às vezes no discurso ele vai prometer alguma coisa e durante o processo ele não consegue fechar. Sim. Né? Então isso também é importante, que a gente tenha uma ferramenta do que foi falado, do que foi prometido e como que isso vai fazer o fechamento de tudo isso. Isso é muito difícil porque, de repente, Luciana, eu estou entrando numa gestão nova e o plano de educação da gestão anterior era e eu assumi dia 1º. Até eu mudar tudo isso para criar uma marca ou para criar algo diferente do plano anterior, vai ver, já não vou conseguir. Então, e no Brasil isso ocorre muito, a troca de
eu sempre comento, né? As pessoas trocam de gestão e daí do nada troca-se um monte de coisa e as coisas já não começam a andar do jeito que deveriam andar. Então, quer dizer, a pessoa tem que deixar para o próximo governo uma sequência. Ele perdeu, ok, mas o outro que vai assumir já tem que seguir um parâmetro dentro de alguma realidade. E às vezes, meu Deus do céu, você pega aquilo, um balaio de gato, e você não consegue dar conta. Então, quando a gente tem uma ferramenta, que é a tua pergunta, beleza, a gestão anterior, o que ela deixou para a próxima gestão e como que isso vai equilibrando. E às vezes você entra, Luciana, não consegue nem equilibrar. Aí você vê que a gestão anterior, a nova, vai pior que a outra. Por quê? Porque a outra já veio também de um processo. Então isso é importante às vezes falar, porque o cara vem com gás, o cara vem com vontade, mas ele entra, meu amigo, né? Tem muita coisa em que ele não consegue seguir. Né? Isso é um problema do Brasil. Sim. Né? Em vez de você já... Poxa, vai perder a democracia? Ok. Parece que o cara faz de tudo, então, vou deixar isso aqui, então, pro próximo que se lasque. Na verdade, não, né? Pô, você também mora nessa cidade. E isso, às vezes, é um problema que a gente tem. Né? Entra um novo com todo o gás, mas com um pepino gigantesco. Não consegue. Isso também esbarra na questão dos interesses, né? Porque, às vezes, um candidato que, numa eleição, o mandato dele, a ideia dele era outra, e o outro que vai entrar já quer mudar, não, os interesses são diferentes. Mas, assim, eu acho que, se falando em qualidade e educação, né, se a gente focar aí, não tem muitas estradas, não é? Exatamente. Já tem uma fórmula pronta. Isso. X aluno por sala, X valor, X de investimento aqui e ali. Você já tem uma fórmula prática, é só você fazer funcionar. Se a gente tiver o básico andando muito bem, a coisa funciona. Exatamente. Não é verdade? E eu deixei anotado um dado interessante, até para deixar para os nossos ouvintes, é o seguinte, né? Qual vai ser o calendário de verificação que você vai fazer dessas promessas? Trimestral, anual. Interessante. Não daqui de 4 anos eu fazer isso. Então vamos deixar semestral. Então eu vou ter um calendário semestral e eu vou conseguir acompanhar e identificar todas as ações concretas. A cada 6 meses a gente tem um conselho disso. Beleza. Então nós vamos ter 2 conselhos, em 4 nós vamos ter 8 conselhos. Diferente do que você não criar prazo nenhum e daqui 4 anos você vir falando, olha, a situação é essa. Então, eu deixei como dica porque a gente não tem esses calendários de progressos de avaliações e aí vai se embolando. Então, nós vamos ter, o ano que vem, Luciana, aqui na nossa cidade, em junho, nós vamos fazer balanço de 6 meses. O que cumpriu, o que não cumpriu. Em dezembro faz de novo, em junho faz de novo e assim vai. Aí você tem um histórico. Né? E às vezes as pessoas começam a criar esses históricos agora. Faltando 90 dias, vamos juntar tudo aqui. Muito comum. Muito comum. Vamos juntar tudo aqui em 90 dias, chama todo o time, a gente cria uma cronologia e vamos para a campanha. Beleza. E se a gente constrói isso como calendário? Acho que isso é uma boa dica também. Com certeza. Né? Nossa. As pessoas ficam mais participativas com esse... mais consciente, né? Mais consciente. E eu consigo também cobrar. Né? Se eu tiver essa periodicidade, eu consigo participar das audiências de forma mais crítica, mais consciente. Eu não estou ali só de alegre sugerindo coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, acho que ficaria a dica, né? Com certeza. Calendário de cronogramas eu anotei até a palavra correta, de comparação. Então, nós vamos ter um calendário de cronograma, né, dentro de um calendário de comparação. 6 meses, mais 6 meses. E vai fazendo. Você vai ter um histórico gigantesco que tem onde recorrer, né? Muito bom. Onde você erra e onde você não... Isso, Excelente Valentina, dica. A Valentina ainda falou, deixa alguma dica. Eu vou deixar no final ali, por quê? Porque o problema que a gente comentou no primeiro bloco existe. Esses dados chegam para nós muito truncado. Mas se pega eu, a Luciana, o Eduardo, a Valentina, a gente coloca 10 pessoas numa mesa, a gente começa a detalhar. Com certeza. E se isso não tem um calendário, um cronograma, a gente nunca vai trabalhar com informação. Então a gente mete o pau nesses dados que eles são truncados, mas coloca 4 cabeças aqui, um pega de um jeito, nós vamos fazer funcionar. E assim, dependendo do cenário, eu acho que o grande problema não é nem... A gente já está se estendendo. O grande problema não é nem você não cumprir, mas é entender o porquê que não foi cumprido. Exatamente. O que faltou? É isso, né? Então, eu acho que, professor, boa. Excelente bate-papo. Não sei se você tem mais alguma dica aí. Acho que agora nem sei se o nosso horário tá bom, eu deixei essa daqui. E, lógico, a colaboração efetiva das pessoas, né? É o engajamento, né? Não adianta eu querer me engajar só nesses 60 dias agora, nesses 45 dias, né? Você tem que vigiar. Até deixei a palavra aqui, vigiar bem. Vigia aqui, o que o meu vereador está fazendo, o que o meu prefeito está fazendo. Você ter aplicativos ou ter ferramentas de vigiar para que a pessoa que está lá saiba, opa, alguém está me vigiando, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou?
falou, né? Então também as pautinhas que eu achei. E não ir pelas fake news, né? Não, é isso aí. Aonde referenciou a informação. Perfeito. Né? E às vezes a gente não olha a entrelinha, não tem nada referenciado e a gente cai na ideia, é isso que está acontecendo. Na verdade, não é. Né? Perfeito, professor. Foi uma aula, assim, várias dicas, muita informação, muito importante, coisa que a gente não pensa muito, né? A gente vai seguindo no nosso dia a dia, acaba não pensando muito. Então, professor Ricieri, muitíssimo obrigada por sua disponibilidade, por suas palavras. Eu agradeço também a todos que participaram e estão conosco até o momento e até uma próxima.